finais de semana presenciais, com 30%. Estamos todo mundo se refazendo. Eu vinha conversando com o Irineu no carro, a gente está se refazendo. Está se refazendo. Então quem vivia só de movimento, que não tinha fundamento, perdeu o movimento, perdeu tudo. Mas quem tinha fundamento, perdeu só o movimento, irmão. Os fundamentos continuam. Amém? E dá tempo ainda da gente se refazer, querido. Eu não perca a esperança no Brasil. Não perca a esperança no Brasil. Não perca a esperança num avivamento. Não perca. Amém? Agora nós temos que entender se Deus nos chamou para isso mesmo. Foi para isso mesmo que Deus te chamou? Para aquilo que você está fazendo? Ou a gente está fazendo só para realizar alguma coisa? Por quê? Porque se nós não encontramos nas Escrituras uma base para aquilo que Deus nos chamou para fazer, certamente não foi Ele que nos chamou. Se eu não encontrar na Escritura uma base para aquilo que Deus me chamou para realizar, certamente não foi Deus que me chamou para realizar. Eu que estou fazendo alguma coisa porque eu estou desesperado. Quero dar um conselho para você hoje: não trabalhe por desespero. Não faça coisa só para se sentir realizado. Quem sabe Deus parou os movimentos para que a gente volte em casa e se refaça como família, se refaça com os filhos, se refaça no casamento. Então tem sido assim desafiador. Mas eu também confesso para os irmãos que eu quero ser como Josué e Caleb, que mesmo vendo dificuldades, eu quero me lembrar daquilo que o Senhor disse. Então, ou nós temos que escolher, ou a gente se move pelas dificuldades, ou se move por aquilo que o Senhor disse. Josué e Caleb, diante de um povo incrédulo, diante de príncipes, não eram qualquer pessoa, eram príncipes, líderes, incrédulos, eles se levantaram lá em Números 13, 14, se levantaram e disseram: eia, vamos entrar, porque o Senhor falou que a terra é nossa. Vamos entrar. Realmente é tudo isso que eles falaram. Realmente é tudo isso. O povo é grande, é gigante, tem muita gente. Meu Deus, é terrível, vai ser terrível. Mas o Senhor falou que a terra é nossa. Então, ou eu escolho ficar com o que Deus disse, ou eu escolho as circunstâncias. Então nós precisamos de profetas que nos façam lembrar o que Deus disse. Nós precisamos de profetas nesses dias que nos façam lembrar que Deus falou, que Jesus vem. Nós precisamos de profetas que nos façam lembrar que a nossa esperança está no Senhor. Amém? Chega de diagnóstico a gente já tem. Nós precisamos dos profetas que tragam soluções, que tragam direcionamento de esperança para esses dias. Amém? Profetas de Deus vivem princípios de Deus. Profetas de Deus são aqueles que têm coragem de falar o que é óbvio. De falar o que é óbvio. E a morte não pode nos assustar. É num momento como esse que as igrejas de avivamento nasceram em todas as eras. Eram momentos como esse que Deus levantou homens e mulheres que trouxeram, não produziram, mas trouxeram um coração preparado para receber um avivamento. Os profetas vão ajudar você a se lembrar do que você esqueceu. Mas também vão ajudar você a esquecer do que você vive lembrando. Profetas desses dias vão trazer alinhamento. Olha, se você esqueceu disso. Antes de Deus fazer algo, Ele sempre enviava os profetas que acordavam o povo. Se você ler o livro de Juízes, você vai lidar com pelo menos 7 ou 8 apostasias no livro de Juízes.
E toda vez que a Bíblia diz, a terra teve sossego, mas o povo não buscou o Senhor. Então Deus levantou fulano de tal, e sempre vinha o profeta antes para corrigir o curso. Amém? Amém, irmãos? Então nós não podemos nesses dias deixar as verdades de Deus passar pela gente. Eu não posso pegar essa Bíblia aqui, deixar essa verdade passar por mim só para defender a minha causa, não, porque senão essa verdade aqui pode passar a ser só a minha verdade, não a verdade de Deus para essa geração. Eu não posso distorcer as Escrituras para promover o que eu estou fazendo. Aleluia. Irmãos, as igrejas dessa nação, as denominações dessa nação vão precisar entender sobre corpo de Cristo agora. Vão precisar entender sobre macro, sobre coletivo. Por isso eu oro nesses dias, eu oro por homens e mulheres que implorem pela presença de Deus. Eu oro por homens e mulheres que implorem, Senhor, fica comigo, e implorem pelo fogo. Eu oro por homens e mulheres que saiam das distrações da realização e ajeitem e ajustem as suas motivações, porque nós vamos ter que realizar muita coisa daqui por diante, mas na motivação correta, na motivação perfeita. Amém? Amém, irmãos? Então se preparem. A distração, ela tem roubado os benefícios da comunhão com Deus, mas isso vai acabar em nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já preguei até sobre isso aqui, esse silêncio, né? Uma revolução silenciosa, meu Deus. Então, irmãos, não adianta eu ficar com a televisão ligada, assistindo o falso profeta desses dias, que é a mídia. O falso profeta que tem trazido desespero. Nem tudo que está na mídia é informação correta, irmãos. Acorda. Nós precisamos acordar para isso. Essa transferência de informação sem uma revelação de vida, isso tem acabado com o coração das pessoas, com o ânimo das pessoas. Amém? Isso não tem vida, só tem pontos, conceitos e ideias. É uma guerra por narrativa, é uma guerra para ver quem tem a razão. O céu não está ali para te dar razão. O céu não levantou a igreja para controlar, não. O céu levantou a igreja para levedar toda a massa, para afetar todas as áreas. Amém, irmãos? Nós somos ministros de vida, não somos ministros de informação. Só informação não adianta. Nós somos ministros de vida, de transferência. Amém? Amém, irmãos? Por isso eu e você hoje, que temos uma palavra de Deus, que nos intitulamos cristãos evangélicos, nós precisamos sim de uma palavra de vida. Amém? O objetivo da informação é só informar, mas a palavra de vida transfere a vida de Deus. Por isso nós precisamos, eu e você, trabalhar nas preservações. Irmão, a gente gasta muito menos dinheiro trabalhando na preservação do que na correção. Muito. Toda vez que os profetas não foram ouvidos, era muro que caía, era cidade que destruía, era rei que pecava. Nós precisamos, por isso, agora claro, muitas pessoas se dizem detentoras da palavra da profecia, porque Deus falou comigo, parece que Deus muda de ideia a cada 10 minutos. Tem uma palavra genuína. A presença de Deus quer invadir a nossa terra, irmão. Mas um dos maiores obstáculos da presença, às vezes, são os presentes. Às vezes um dos maiores obstáculos da presença são os presentes, que buscam a Deus, que estudam as Escrituras para aplicar nos seus próprios interesses. Nós precisamos nos livrar de todo o estímulo que nós criamos para atrair a Deus. Eu vou repetir. Eu e você precisamos nos livrar de todos os estímulos que nós criamos para atrair a Deus. E como é que eu vou atrair a Deus? É só o Espírito que atrai a Deus.
o Espírito, todos os enfeites estão roubando a nossa beleza. Todos os caminhos alternativos estão apagando as marcas que Jesus deixou no chão, gente. Só existe um estímulo para buscar Deus, é o Espírito Santo. Então vamos nos livrar de todos os estímulos. Se precisar, vamos apagar as luzes. Se precisar, vamos parar a música. Se precisar, vamos soltar o microfone. Mas por favor, nós não podemos ter outro estímulo, porque para sobreviver em dias difíceis, só o Espírito Santo pode capacitar você, equipar você para viver nesses dias e entender audivelmente, visivelmente, em sentimento, em pensamento, o que Deus quer falar nesses dias conosco. Quem atrai a Deus é o Espírito Santo, que Ele mesmo deu para falar dEle e mostrar Ele. Talvez o que você esteja vendo não é Deus, é fruto dos seus estímulos. Uau, isso é forte, Fernando. Deus falou comigo isso em casa, cara, eu fiquei doido. Talvez o que a gente está vendo não é Deus, é o fruto do nosso estímulo. Deus está tirando todos os nossos estímulos. Todo. Deus vai nos trancar no quarto, vai nos levar para o bosque, vai nos levar para a selva, vai nos levar para o rio, e fica ali só, não tem nenhum sentimento, mas eu estou aqui, eu estou aqui em obediência. Por favor, meu querido, não seja tentado a acender o seu próprio fogo. Por favor, meu querido, não seja tentado a acender o seu próprio fogo. Não seja como Nadab e Abiú, que entram na presença de Deus com o seu próprio fogo. Fica lá apagadinho, desanimadinho, mas fica, porque a qualquer momento, amém, o fogo vai reacender, a glória de Deus vai pegar você de novo. A qualquer momento, esse cara desanimado, que não sabe o que fazer com o desemprego, que não sabe o que fazer com as dívidas, que não sabe o que fazer com a dificuldade, a qualquer momento um vento impetuoso vai entrar lá, e você vai ter certeza que foi o próprio Deus quem fez, não foi os seus estímulos, não foi a sua vontade. Ah, meu Deus! Ah, alguém levante a mão e adore a glória de Deus. Se como Tu és a única razão, Jesus. Só teu nome é por si. Como a religião nos entregou muitos estímulos que não nos fizeram crescer, nos distraíram, nos dividiram. Mas esses estímulos estão caindo por terra. Está caindo tudo por terra. Nós vamos ser irmãos só porque o Espírito Santo entrou. Não é porque a gente tem a mesma visão, a mesma ideia, a mesma denominação. Eu não vou andar com você tradicional porque eu sou tradicional. Eu não vou andar com você pentecostal porque eu sou pentecostal. Eu não vou dar perto de você underline, underground, porque eu sou underground. Não, eu vou andar porque o meu Espírito que habita em mim, habita em você também. E Ele vai nos unir para um propósito eterno chamado igreja. Sim. Você vai crescer e você não tem que achar que todo mundo vai gostar disso. Quando Deus tira os movimentos, não pense que todo mundo vai ficar com você. Quando você começa a mudar a sua mentalidade, não pense que todo mundo, seus amigos, as pessoas que congregam com você, a mesma até da família, vão gostar. Quando você começar a mudar o movimento do culto, porque Deus disse: Luiz, está errado, agora você vai fazer assim. Quando você mexer no movimento do culto, aqueles irmãos que estavam ali só pelo pão e peixe, vão deixar você. Mas saiba de uma coisa: você voltou para o conselho de Deus.
Você voltou. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o conselho de Deus. Amém? Se eu fosse botar um tema nessa mensagem, eu botaria assim: fome pelo conselho de Deus. Uma fome pelo conselho de Deus. Eu estou entusiasmado pelo conselho de Deus. Para de correr atrás de um lugar avivado. Avivamento não está em um lugar, está em pessoas. Porque o avivamento não está em um lugar, o avivamento está em alguém. E quando esse alguém está ali, o avivamento vem. É ou não é? Avivamento. Agora é claro, se o avivamento está em alguém que está em algum lugar e fica fazendo a mesma coisa naquele mesmo lugar, é muito possível que a unção permaneça ali. É muito possível. Eu já estive em lugares que já foram palcos de avivamento. E você entra, você ainda sente o cheiro. Eu já andei nesse mundo aí, já estive em alguns lugares que já foram cenários de avivamento. E você entra lá só de saber que aqueles caras estiveram ali. Estive numa igreja nos Estados Unidos onde Jonathan Edwards ministrava. Só de estar lá você fica doido. Eu estive em Martha Vineyard, lá nos Estados Unidos, Martha Vineyard, né, o nome desse lugar, onde Moody ministrou. Eu fiquei doido só de estar lá. Não tem nada lá, é só uma pedra. Mas você sabia que ali tinha alguém que já passou em avivamento. Você vai em Jerusalém, tem alguns cenários que você fica doido. É idolatria? Não. Eu não vou a Jerusalém para ver os monumentos. Eu vou em Jerusalém por causa dos lugares, do cenário que me marcaram. Quando eu leio a Bíblia, eu lembro daquele cenário, eu lembro do que aconteceu ali. Faz de novo. Nós estivemos na Inglaterra, em Londres, na casa de John Wesley, no quarto que ele orava. E a gente orou: Deus, faz de novo. Deus, Senhor, faz de novo. No país de Gales, onde Evans orava, naquela igrejinha, Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Eu tive pregando na Assembleia de Deus, considerada a igreja mãe lá no Pará, em Belém do Pará, e tive no museu de Gurnaving. Como é o nome do outro? Daniel Berg e Gurnaving. E eu entrei naquele museu, vi as coisas, a Bíblia deles, e disse: Deus, faz de novo. Eu sou um perseguidor, irmão, para que Deus reacenda a gente de novo. Eu vou falar uma coisa para você. Eu achei esse lugar no meu quarto. Eu cavei um poço lá no meu quarto. Eu disse: Deus, faz de novo aqui. Faz de novo na minha casa. Faz de novo, Senhor. E nós temos experimentado. Jesus foi claro quando ele disse: Pai, a glória que tu me deste eu dou a eles. É essa glória que eu busco, é essa glória que eu quero. Avivamento não está só num lugar, está em alguém. E quando esse alguém chega, se você ler Juízes, não é isso que eu vou pregar, mas se você ler Josué capítulo 3, versículo de 1 a 5, quando eles chegaram na beira do Jordão, terra prometida estava ali, era só atravessar o rio. Deus disse: espera aqui do lado de cá. Eles esperaram por 3 dias. E Deus disse assim: ó, quando a arca passar, vocês digam para o povo seguir a arca. Ele não mandou seguir quem carregava a arca, ele mandou seguir a arca. Nós estamos vivendo em dias que não é mais quem carrega a arca. A gente vai parar de seguir quem carrega, a gente vai seguir a arca. Ele disse: segue a arca. Segue a arca, presta atenção nela. Porque o caminho que vocês vão passar agora, vocês nunca passaram antes. Josué capítulo 3, versículo de 1 a 5, depois você lê.
Não é sobre quem carrega, é sobre o que carrega. Então nós vamos precisar nos refazer, irmãos. Pronto, abra sua Bíblia comigo. Êxodo 24. Aleluia. Ele vai fazer. Vai ser lindo. Ele vai fazer. Vai ser poderoso. Êxodo 24. Versículo de número 12. Eu já falei uma vez esse texto aqui. Certamente a gente já pregou a Bíblia quase toda. Mas eu quero mexer em algumas coisas aqui ainda. Êxodo 24, 12 diz assim: então disse o Senhor a Moisés. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, mas quando você lê na Bíblia, disse o Senhor, você tem que prestar atenção dobrada. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas é Deus dizendo na sua palavra. Porque na Bíblia também fala o homem, também fala, até o animal fala na Bíblia. O diabo fala na Bíblia. Mas quando você lê na palavra de Deus, disse o Senhor, a porção tem que ser dobrada, você tem que prestar atenção dobrada, porque não é só a palavra de Deus, é Deus dizendo na sua palavra. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e espera ali, dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, o seu servidor, e subiu o monte de Deus. Disse Moisés aos anciões: esperai-nos aqui, que te tornemos a vós. Arão e Hur ficam convosco, e quem tiver alguma questão, se chegue a eles. Tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. A nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, chamou Deus a Moisés do meio da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte. Então Moisés entrou na nuvem, depois que subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua presença, pela tua santidade. Nós queremos esperar pelo Senhor, esperar pelo teu conselho. Aqui, quando eu li esse texto, isso depara com a dificuldade que nós temos como igreja: esperar no Senhor. A gente tem dificuldade de esperar. E o problema é que quando nós não esperamos, a gente cria o nosso próprio conselho. E a gente fala coisas que Deus não mandou falar. E acaba fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Então a dificuldade não é só entrar na presença de Deus. É fazer o quê? É esperar. Quando a gente não tem paciência de esperar o que Deus quer, a gente acaba criando isso mesmo. A gente cria a vontade da gente e ainda implica a vontade de Deus. Por quê? Porque foi Deus que me chamou. Deus me chamou, mas não disse o que era para fazer. Você está entendendo? O fato de Deus te chamar não te dá autoridade de fazer o que você quer. Deus disse: Moisés, eu estou te chamando a mim. Moisés foi. Pronto, estou aqui, Deus. 6 dias sem nada, sem sentir, sem ouvir, sem perceber.
Mas Deus me chamou, vou abrir uma igreja. Deus me chamou, vou criar uma base missionária. Deus me chamou, vou para as nações. Deus me chamou, eu vou abrir uma escola. Deus me chamou. Peraí, calma. Deus te chamou, mas já te disse o que é para fazer. O fato de Deus ter te chamado não capacita você para fazer o que você quiser. Lembra que eu falei de tempo oportuno? A oportunidade aparece no tempo oportuno. Existe um tempo oportuno onde a oportunidade aparece. Então espere o tempo oportuno, espere a motivação correta. Deus não te levaria para um ambiente da sua glória se depois não fosse para instruir você. O fato de nós estarmos na intimidade com Deus não é só para ficar ali, é para ouvir o que Ele tem para dizer. Então Deus chama Moisés: sobe aqui, sobe a mim, porque eu vou te dizer o que tu vais fazer e o que tu vais falar aos filhos de Israel. Fique lá mesmo sem sentir, sem ver, sem entender, sem ouvir, mas a garantia que você tem, que você vai ver, que você vai sentir, que você vai entender, foi Deus que te chamou para ficar ali. Então a maior dificuldade que nós temos como líderes, pastores, é permanecer sem ouvir, é permanecer sem falar. Oração não é para você dar conselho para Deus, é para você ouvir Ele, para você entender o que Deus quer de você. Sobe. Parece que tem coisas que Deus faz de propósito. Ele faz de propósito. Tá frio aí? Tá bom? Aleluia. Tá gostoso, não tá? Tá bom. Querido, Moisés vai entrar no conselho de Deus. Deus diz assim, ó: deixa o povo aí, deixa alguém cuidando do povo aqui, leva Josué junto, leva o teu servidor, sobe aqui, espera, porque eu tenho algo para te dizer. Irmãos, espera. Deus não tem que falar de novo se Ele já falou. Não crie uma nova visão, não crie uma nova movimentação. Nós temos que nos refazer nesse dia. Temos, é o novo, né? O novo que está surgindo, é o novo, mas peraí, nem nesse novo não significa que você tem que fazer tudo. Amém? Então, ele teve que esperar 6 dias. Não produza uma opinião, não se mova pela opinião dos outros sem antes ouvir o Senhor e o seu conselho. Não tome o seu próprio conselho. Deus tem um tempo para criar. Por que Deus não estralou o dedo e criou tudo de uma vez só? Ele foi criando cada dia uma coisa, respeitando cada fase. Criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. O Deus que não se cansa, descansa. O Deus que não se cansa nem se fadiga, descansa. Descansa para quê? Para ensinar princípio, para dizer para você: foi no 7º dia que eu vim. Ele disse para Moisés: espera 6 dias, no 7º eu vou vir. Deus não tinha dado a lei para Moisés ainda, não tinha falado do sábado ainda. Ele disse assim: ó, eu vou dar um modelo para você fazer, só para você entender como é que eu quero que você faça. Eu quero que você descanse. Pastor, então é para guardar o sábado? Não, irmãos. O sábado não é um dia, é uma pessoa. O Senhor do sábado, Ele disse: vinde e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Então você pode descansar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, e também no domingo. O descansar hoje é em alguém. Mas o judeu guarda o sábado. Na realidade não é o judeu que guarda o sábado, é o sábado que guarda o judeu. O que Deus cria para você é para te guardar. Os limites de Deus são protetores. Não é para você quebrar, por isso que eu não posso quebrar. Agora, claro, sábado é um dia especial, é o dia do Senhor, é um dia especial, mas não significa que você tem que guardá-lo. Você pode guardá-lo todo dia.
Jesus deixou claro isso quando ensinou sobre descanso. Mas ok, não é isso que eu quero falar. Na criação Deus fez tudo em 6 dias, e no 7º Ele manda esperar. Por quê? Porque esperar tem a ver com contemplação. Deus mandou Moisés subir, ele ficou lá, a nuvem veio, cobriu ele, e ele ficou lá esperando, não tinha voz, ele ficou lá só contemplando. O fato de Deus mandar você esperar não é para você ficar sem fazer nada, é para você contemplar o que Ele está fazendo. Quando descansou, eu me lembro que uma vez a gente saiu para ministrar, eu estava com o Irineu ministrando, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, uma coisa assim engraçada, o culto ia ser de noite, aí de tarde ele disse: Luiz, eu vou descansar um pouco, vou ver se durmo um pouco. Eu digo, E na minha cabeça eu pensava, meu Deus, o Irineu precisa orar antes de pregar, ele vai dormir. Ele disse, eu vou dormir para ver se tira as bobagens da cabeça, eu preciso estar limpo, para poder deixar Deus passar por mim. Quando ele falou aquilo para mim, eu guardei. Isso foi em 2003, irmão, faz 17 anos. Na minha cabeça religiosa, eu pensava assim, não, ele tem que orar de joelho, em cima da champinha, no milho, orar em cima do milho, né? E tem que orar, Deus poderoso, vem com o teu fogo, vem com a tua glória. Achou que andará. O problema é que isso, a gente vai para oração e não deixa Deus falar. E tudo que Deus quer dizer assim, fica tranquilo, relaxa, eu quero falar umas coisas para você, mas você está muito agitado. Descansa. Relaxa. Quando ele falou para mim aquilo, eu disse, não pode, meu Deus, mas é o Irineu Gruber, não vai orar, ele vai dormir. Ele disse, Luiz, eu preciso dormir um pouco, porque hoje o dia foi muito intenso, as bobagens precisam sair da gente para Deus passar. De Deus passa. Agora, se ele já passa com as bobagens, imagina sem ela, irmão. É ou não é? Sabe qual é o nosso problema? É que as coisas de Deus são tão simples e a gente cria tanto que tem que ter alguma coisa para pegar, tem que ter alguma coisa para ver, tem que ter um arrepio na espinha, tem que ter alguma coisa para a gente achar que Deus está ali. Deus cobriu Moisés e não veio. Fica aí, me espera. Eu quero ver qual é a sua prioridade. Qual é a sua prioridade? Às vezes a melhor palavra que Deus tem para você é fica em silêncio. Senhor, me dá uma palavra, Deus diz, cala a boca. Às vezes, já não aconteceu isso com você? Pedro, quando está lá no meio da transfiguração, Mateus 17, ele vê Moisés, meu irmão Pedro vê Moisés, ele viu Moisés, viu Elias. Aquela transfiguração, Pedro corre e diz, gente, vou fazer 3 cabanas, vou ficar aqui, meu Deus, que glória. Aí Deus diz, cala a boca. Deus não diz assim, cala a boca, porque Ele é muito educado. Ele diz assim, esse é meu filho, a ele ouvi. Para, não ouve Pedro não, ouve meu filho. É isso que Ele está dizendo, Pedro, cala a boca. A maior palavra que Deus tem para a gente é cala a boca. Fica quieto. Para de falar. Se fosse eu, já ia dizer, para de encher o saco. Às vezes a gente tem necessidade de falar quando Deus diz, fica quieto. Mas eu sou pregador, mas cala a boca agora, não é para você falar, é para você ouvir. Eu quero levar você numa nova dimensão, num novo tempo, numa nova linguagem, numa nova movimentação. E se você não parar para me ouvir, por que você acha que Moisés feriu a rocha quando Deus mandou falar com ela? Porque se você não ficar atento ao que Deus está dizendo, você vai ouvir a reclamação do povo, você vai ouvir a murmuração das pessoas, você vai ouvir o que a mídia diz. Deus falou, chegou a vez agora de você falar com a rocha, não fira ela, fale com ela. Moisés chegou lá, falou com a rocha, não teve resultado. O povo diz, ei, daí água, não tem água? Ei, por que você não faz o que você sempre faz? Bate nela. Moisés, com raiva, pegou o cajado e feriu a rocha, e saiu água, oh aleluia.
Porque se a gente não parar para ouvir o que Deus tem agora para os próximos dias, a gente vai voltar a fazer o que a gente estava fazendo. E o que a gente estava fazendo não cabe mais. O que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos levar até onde Deus deseja nos levar. Você quer orar gritando? Pode orar gritando. Eu sou pentecostal, quando eu oro, sei lá, o apartamento de baixo, o de cima, todo mundo ouve. Porque eu grito, aleluia! Aí assim, amor, é de tarde. Ah, glória a Deus! Eu ponho a música, eu canto, eu danço. Nós corremos dentro do apartamento e o síndico mora embaixo, Jesus. É uma guerra. Nós somos pentecostais, mas chega um momento que Deus diz, cala a boca. Fica quieto, você não está entendendo agora. Eu não quero que você me dê nada agora. Eu quero que você entenda o que eu vou fazer. Mas eu quero te dar minha honra, minha glória. Deus diz, tá bom. Deixa eu te dar alguma coisa que vale a pena. Oração é para nos ensinar a esperar no Senhor, para que nossas palavras sejam frutos do conselho dEle e não das nossas feridas. Você já viu que muitas pessoas, quando vão orar, só contam as feridas para Deus? Deus, tu sabes que eu sou perseguido. Aleluia. Deus, tu sabe da minha dificuldade, dos meus pais, né? O Senhor sabe que eu fui abusado quando era criança. O Senhor sabe que eu fui... Já sabe tudo, irmão. Quieto. O momento agora é de silêncio. O momento agora é de ficar na esperança. Porque no capítulo 25 de Êxodo, Deus vai dar para Moisés o modelo do tabernáculo. Deus vai dizer a madeira que Ele quer, o ouro que Ele quer, a prata que Ele quer. Ele vai dizer como que Ele quer a roupa do sacerdote. Deus vai dizer como que Ele quer o culto. Ele vai dizer como que Ele quer o azeite, até as especiarias. Não, escuta. Se você depois ler de Êxodo 25 até Êxodo 32, você vai ver tudo que Deus falou para Moisés nos 40 dias. Deus vai dizer assim, ó, o óleo eu quero com canela, quero com isso, com aquilo. O pano tem que ser azul, tá? A madeira tem que ser de acácia. Ó, eu quero que você põe 2 querubins, eu quero que você faça a arca assim. Dentro da arca você vai botar as tábuas que eu vou te dar ainda, mas... Deixa eu te mostrar o que eu quero. Se Moisés não tivesse parado, Deus deixou Moisés descansar e sossegar. Às vezes Deus tem que tirar a nossa voz, irmão, para a gente poder ficar quieto. A ideia é que Deus nos manda esperar, dá a entender que Deus forma primeiro e depois apresenta. Primeiro Deus forma para depois te apresentar o que Ele formou. Por isso que Ele não fez o homem sem primeiro formar o mundo, formar o jardim, criar todas as coisas. Depois Ele fez o homem. Então aprenda, primeiro Deus forma, depois Ele apresenta. Depois Moisés ficou 40 dias lá no monte. Jesus ficou 40 dias no deserto. Existe um período de silêncio, existe um período de abandono, que dá a entender que parece que Deus foi embora. É necessário para que você reveja as suas prioridades, como líder, como pastor, como igreja, o que realmente Deus me chamou para fazer. Ou seja, agora Deus está formando Moisés. Ele chama Moisés, fica sozinho, envolve ele na glória. No 7º dia Deus vem e fala com ele. Deus forma para apresentar, não esquece isso. Primeiro Deus forma, depois Ele apresenta. Amém? Por isso que o homem já estava eleito nele antes da fundação do mundo. Depois Ele apresentou. Tudo saiu dele porque tudo já existe nele. Primeiro Ele apresenta, primeiro Ele forma nele, depois Ele materializa, traz para fora. É nesse meio tempo que Satanás, preste atenção, é nesse meio tempo que Deus está formando no homem o caráter dele. É nesse meio tempo que Satanás entra também para trazer confusão. É nesse momento que Satanás entra para confundir a gente. Foi nesse momento, veja bem, Deus está falando com Moisés aqui em cima. Quem é que está lá embaixo? O povo fazendo o quê?
um bezerro de ouro. Deus está dando um conselho aqui. No mesmo momento, Arão está lá embaixo construindo um bezerro de ouro. Porque nesse momento de silêncio, Satanás também, ele vai tentar confundir a sua mente, criando falsos deuses, falsos profetas, falsas direções. Por isso você precisa subir com Deus e ficar quieto. E é exatamente o que está acontecendo. A igreja quer brigar aqui embaixo, uma briga pública que não é dela. Ela tem que subir e ficar no monte para ouvir o que Deus quer, porque tudo que Deus está falando vai derrubar tudo que está sendo feito aqui embaixo. A igreja não foi chamada para controlar o mundo, ela foi chamada para afetar todas as coisas. No momento que Deus te chama para ministrar em você como que Ele quer, lá embaixo o Arão está fazendo um bezerro. No capítulo 32 você vai ver Deus falando para Moisés: desce lá porque o povo está desviado. O povo trocou eu por você, agora já trocou você por um bezerro. O povo vai trocando de Deus. Daqui a pouco vai aparecer outros deuses, outros falsos profetas. E hoje para mim o falso profeta é a mídia falsa. São as pessoas que estão na mídia falsa, discipulando uma geração. E o nosso trabalho o que é? O nosso trabalho é ficar ouvindo a Deus. Ouve a Deus. Ouve a Deus. Nos 40 dias no monte, Arão produziu o bezerro. Nos 40 dias de Jesus no deserto, quem é que apareceu? Para confundir. Quem é que foi lá no deserto oferecer o benefício de parar de ouvir a Deus e me adorar? Quem é que foi lá no deserto oferecer? Você não está com fome? Mata a sua fome. Você não quer ser conhecido? Me adora que eu te dou todos os reinos. Você não é filho de Deus? Te joga daqui de cima, mostra. Sempre que Deus chama você para um bate-papo, para uma conversa, para ministrar em você o que Ele quer, certamente o diabo vai aparecer também para tentar confundir você e tirar você dali. Não entra em confusão. Não deixa a sua alma roubar você do espírito. Não deixa as suas emoções, não deixa. E se você for pegar lá o exame e der positivo, amém, levanta ele para cima assim e dizer: Deus, isso aqui não vai me confundir não. O sangue que corre em mim é o sangue de Cristo. Morto ou vivo, aqui ou na eternidade, eu sou teu. E acabou. Nós precisamos de uma igreja viva, de uma igreja esperançosa, de uma igreja sadia, de uma igreja que não tenha medo da labuta. Meu Deus, meu Deus. É nesse período de formação que muitos profetas estão sendo seduzidos para ouvirem os seus corações e não ouvirem o coração de Deus, para ouvirem a sua vontade. Deus está demorando, eu vou fazer o tabernáculo do meu jeito. Estão imitando a Saul. O profeta está demorando, eu vou sacrificar do meu jeito, eu vou fazer, eu sei fazer. E por causa daquilo perdeu o trono, perdeu a voz, perdeu a autoridade. Nunca se preocupou com o sacerdócio, nunca foi buscar a arca. Tem gente que tem o trono, para que a arca? Davi não. Davi, quando assumiu o reino, a primeira coisa que ele fez, ele disse: eu vou buscar a arca. Eu não sou louco de reinar sem a presença de Deus. Não é o trono que me impressiona, o que me impressiona é a presença. E por isso ele tirou a coroa, tirou a roupa do rei e veio dançando atrás da arca e dizer: é o Senhor que me conduz, é a tua autoridade, não a minha. Aprenda uma coisa: o sacerdócio é maior do que o reino. Por isso que os profetas não podem ser íntimos dos reis, porque os reis passam, mas os profetas não.
Os profetas não, os profetas eles aconselham os reis, aconselham os governantes, aconselham as pessoas que estão em lugares de autoridade, mas eles não podem substituir a presença de Deus pelo trono. Amém? A tinta da caneta que traz autoridade não é azul, meu irmão, ela é vermelha, é o sangue de Jesus. Acorda, Brasil! Deus estava formando em Moisés, dizendo: Moisés, ó, agora eu vou falar para você o que você vai fazer. O tabernáculo você faz assim, você entra no povo de Israel, pede uma oferta de todo mundo, você vai formar assim, você vai pegar esse pano, você vai botar essa madeira, tá? A arca você põe 2 querubins em cima, faz ela de madeira de acácia, cobre ela de ouro. A tampa de cima não, a tampa tem que ser toda de ouro, tá? Tá, eu vou vir ali, vou falar com você ali. Tá bom? E, tá, e o pão? O pão é assim, o pão é a mesa do pão, aí você põe o candelabro, amém? Você faz tudo bonitinho. O azeite, ó, você vai ler tudo. De Êxodo 25 ao Êxodo 32, tem detalhes que Deus está dando, de como Ele quer. O fato de Deus te chamar, e você não parar para ouvir os detalhes, é que muitas vezes tiraram você do propósito de Deus. Você não precisa sair da igreja para estar desviado. Você precisa sair do conselho de Deus. Você acha que o diabo quer tirar você da igreja? O diabo quer tirar você da verdade. O diabo quer que você viva na igreja, no engano. Sim. Deus estava formando em Moisés como fazer o culto. E lá embaixo alguém estava produzindo um falso culto. Porque adoração não tem a ver só com o que eu falo para Ele, mas quando eu paro para adorá-lo, quando Ele me encontra focado nele e em silêncio para ouvir o que Ele tem para me dizer. É o que Ele vai me dizer que vai me formar por dentro. Não é o que eu digo para Ele que me forma, é o que Ele fala para mim. O que eu digo para Ele me liberta, porque eu estou confessando, estou falando, estou botando para fora. Mas o que Ele fala para mim é que me forma. O que me forma é através disso que eu sou formado. E depois de eu ser formado, então eu posso comunicar aos outros e ajudar a formar os outros também. Agora, se eu não sou formado por Deus, como que eu vou formar? Isso é a voz profética. Querido, isso é a voz profética. Se está escrevendo, escreve isso aí, porque é muito forte. A voz profética, ela ajuda a formar um povo sacerdotal para adoração e intercessão. Por isso que sem profecia o povo se corrompe, o povo perece. Porque a voz profética é que me ajuda a formar o povo sacerdotal para adoração e intercessão. Por isso, essa voz precisa estar no conselho do Senhor. Não pode ser outra pessoa que fala no meu coração. Tem que ser de dentro para fora. Vem queimar em mim. De dentro para fora, até me consumir. E Deus trabalha com arquétipos. Deus trabalha com arquétipo. Ou seja, Ele pega um para formar a todos. Ele pegou uma nação para formar a todas. Ele pega sempre um homem para formar a todos. Mas a ideia dele chamar um é para que esse um pare para ouvir a Ele. Pare para ouvi-lo. Esteja quieto, em calma para ouvi-lo. Ele chamou Moisés para dizer: agora você vai lá e forma, diga aos filhos de Israel isso. Então o fato de você estar diante de uma obra, diante de um trabalho, diante de uma liderança, já viu a responsabilidade? Por isso que a Bíblia é clara: não sejais de vós muitos mestres, porque sobre vós a responsabilidade é maior, irmãos. A responsabilidade é maior. Jesus vai para o Getsemane e leva 3 pessoas com ele, Pedro, Tiago e João. Os 3 estavam dormindo. Quando Jesus chega, ele não briga com os 3, ele diz: Pedro. Por que ele falou só para Pedro?
Porque ele tinha entregado a chave do reino dos céus para Pedro. E ele disse: o que tu ligares na terra terá sido ligado no céu. Pedro poderia ter dito: mas Senhor, o Tiago e o João, esse é com eles. Lembra quando Jesus chama Pedro, ele diz: e este, Senhor? Ele estava falando de João. Jesus disse: esse aí é problema, é outro problema, é uma outra coisa que eu vou fazer. Com você é diferente, Pedro. Então você que recebeu uma revelação de Deus para fazer algo, Deus falou com você, você não pode entrar na onda de todo mundo, irmãos. Você não pode. Mas todo mundo faz, mas eu não faço. Por quê? Porque Deus me chamou, me deu uma chave. Pedro, mas Tiago está ali também, ó, tá nem aí, está babando ali, ó. João também. Jesus disse: mas você, Pedro, tem a chave. Tanto é que quando Jesus ressuscita, ele manda chamar os discípulos e a Pedro. Quando ele chama alguém para começar a igreja, ele chamou quem? Pedro ficou sem graça. Pedro disse: mas ele, Senhor, ele foi o único que foi lá na cruz ver o Senhor. O João, ele que é o cara, ele deita a cabeça no teu, ele não te traiu, ele foi o único. Todo mundo correu de medo, mas ele não, ele foi lá. E ele, Senhor, por que isso não cabia na cabeça de Pedro? Que Pedro estava sendo chamado para começar a igreja e João não. Não cabia. Pedro disse: não, eu não acredito que ele está chamando eu neguei, eu menti, eu enganei. E Pedro disse: por que você não chama ele? Fiz tanta coisa errada, mas ele... Mas Pedro, foi para você que eu entreguei a chave. Você não pode dar chave para alguém. É por isso que formar equipe, quem forma é a gente, né, Adalberto? Você está na igreja, você vai lá e forma a sua equipe. Forma o seu presbitério, o seu diaconato. Mas o sucessor, o seu sucessor, quem dá é Deus, não é você. Você tem muita gente, às vezes, trabalhando para deixar a sua sucessão para alguém próximo, e Deus vai lá e derruba a casa. Por quê? Porque o sucessor, quem dá é Deus, não é você que escolhe. Você forma a equipe, mas a sucessão sempre foi Deus que disse: unge esse profeta em teu lugar. Ele falou para Elias: vai na casa de Abel, meu lá em Safate, unge Eliseu, filho de Safate, profeta em teu lugar. Ele chamou Moisés e disse: unge Josué, filho de Num. A sucessão, você não é você que escolhe. Esse aqui é o meu sucessor. Você até pode escolher, mas a unção não vai ter. Você pode manipular para dar o seu lugar para alguém, mas a sucessão quem dá é Deus. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba, que desce sobre a orla, que vai descendo sobre o seu manto. Não é você que escolhe o sucessor, é Deus. Pegou? Então, querido, ele chama um para formar a todos, para que esse um se torne a voz que tem como objetivo formar o reino sacerdotal. Você está me entendendo? Então, querido, nós precisamos entender, nós não podemos mais ficar com a chave no bolso. Deus está dizendo: é você, eu te dei uma chave. Irmão, e por que Deus deu a chave? Porque Pedro teve uma revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Daí ele disse: não foi nem carne nem sangue quem te revelou, quem te falou isso foi meu Pai. Foi meu Pai que te falou, porque é só Ele que sabe. Só o meu Pai que sabe quem eu sou, Pedro. Todo mundo imagina, mas só o Pai que sabe. Por isso, quando você quer saber quem é uma pessoa, pergunte para Deus quem ela é. Deus vai te falar quem ela é. Por isso, nunca chegue nas pessoas sem Deus, porque Deus vai mostrar o coração dela, Deus vai mostrar o amor que ela precisa, vai mostrar a graça, a gentileza que ela precisa. Se você entrar na vida de uma pessoa sem Deus, você vai julgar pela aparência, você vai julgar pela conduta, vai julgar pelo dinheiro, vai julgar pela fala. Jesus diz: eu a ninguém julgo. Ele está dizendo que você tem que olhar para as pessoas como eu olho.
Por isso que se teus olhos forem bons, o seu corpo está abençoado. Deus está nos ensinando a ser sacerdotes, irmãos. Aleluia. Deus está nos ensinando a ser sacerdotes. Amém? Então, arrependimento, consagração, santificação e devoção. Se você deseja isso, o último lugar que você deve procurar é na mídia social. Se você quer consagração, eu estou na mídia, irmão, todo dia, eu ganho 1000 seguidores por dia na internet. Eu estou na mídia todo dia, eu, Irineu e tantos pastores aqui. Mas se você quiser, sabe o que eu estou fazendo ali na mídia? Dizendo para as pessoas, vai para o seu quarto, vai no monte, fica sozinho com Deus. Eu não estou ali mostrando uma receita que vai tirar você da presença de Deus. Se você quer entrar em consagração, arrependimento, santificação e devoção, você está procurando no lugar errado. A falsa mídia hoje, ela faz o trabalho do falso profeta. Irmão, e olha, eu vou te falar uma coisa. E se eu tenho feridas emocionais em mim, quando Deus fala comigo, eu posso traduzir isso a partir da minha dor e não da vontade de Deus. Nós estamos sendo tão tratados, eu não sei quanto a você, eu estou mais querido. Quem aqui quase entrou em depressão nesses dias? Não levanta a mão, não. Levanta, Muracava, levanta. Quem aqui já entrou quase em depressão nesses dias? Por quê? Porque mexeu no teu funcionamento. E quem sabe a gente não estava maquiado atrás do serviço? Quem sabe a gente não estava, se Deus tirou o serviço, o que é que sobrou? Se Deus tirar o microfone, a câmera, o púlpito, o que é que sobra? E a plateia? Se Deus tirar a plateia, o que é que sobra? Para quem a gente estava fazendo culto? Para quem a gente estava enchendo as cadeiras? Quem estava recebendo o reconhecimento? Será que Deus não parou todo o nosso circo vicioso de entretenimento para dizer assim, eu quero ajustar vocês, eu quero trazer vocês para dentro de uma nuvem de glória? Porque se você construir nas minhas medidas, se você andar no meu conselho, quando você acabar a obra, a glória vai vir, não vai sair mais, Luiz. Quem sabe, você já percebeu que hoje nós estamos no café de pastores, hoje o papo está cabeça assim? Hoje o papo é que Deus chamou a gente para um bate-papo, uma conversa. Abra comigo Jeremias 23, agora o negócio vai estreitar. Jeremias 23, versículo 16, é de arrebentar a gente no meio. Versículo 15, vamos ler. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu lhes darei a comer losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém sai a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não dei ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles vos ensinam vaidade, falam da visão de seus próprios corações, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. A qualquer que anda segundo o próprio, ao propósito do seu coração, dizem: nenhum mal virá sobre vós. Só profetiza coisa boa, né, irmão? Mas quem dentre eles esteve no conselho do Senhor? E viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os pensamentos do coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei, todavia profetizaram.
Mas se tivessem presente no meu conselho, teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não possa ver, diz o Senhor? Não acho eu nos céus e na terra, diz o Senhor? Ouvi o que dizem esses profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando continuará isso no coração desses profetas mentirosos, que profetizam o engano dos seus próprios corações? Cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, mas aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha, o que tem a palha em comum com o trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Portanto, eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam a minha palavra, cada um ao seu companheiro. Sim, sou contra esses profetas, diz o Senhor, que usam a sua língua e dizem: ele disse. Deveras sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Eles os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Mas eu não os ouvirei, nem lhes dei ordem, não trazem proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Aleluia. O Senhor não está dizendo que não tem sonho verdadeiro, Ele não está dizendo que não tem visão verdadeira, Ele está dizendo que esses profetas não estavam no conselho do Senhor. Nós não estamos com essa palavra menosprezando irmãos que são movidos por sonhos, que têm sonhos proféticos, que têm visões proféticas. Você faz ideia de quantas revelações eu recebo por dia de alguém? Você faz ideia de quantos e-mails chegam na minha casa e quantos sonhos as pessoas têm comigo todas as semanas? Tive um cara aqui que eu tive que pedir para ele parar. Ele congregava aqui comigo, toda semana eu chegava. Ele disse: pastor, tive um sonho com o senhor. O seu carro tinha 3 rodas, ele andava assim. Outro dia ele disse: pastor, tive um sonho com o senhor. Eu digo: tinha 3 cachorros correndo atrás do senhor, o senhor corria, eles mordiam um pedaço da sua bunda. Eu nem bunda tenho. Eles mordiam a sua e arrancavam um pedaço do senhor assim, e ficavam mastigando. Eu digo: E todo domingo eu chegava e estava na porta: pastor, tive um sonho com o senhor. Sonhei que o senhor pulou de paraquedas, o paraquedas não abriu, o senhor caiu de cabeça assim na lama. E os irmãos tentavam tirar o senhor. Tá. Um dia, irmão, eu cheguei aqui embucicado. Para quem não sabe o que é embucicado, bucicado vem de bucica. Eu bucico, tu bucica, nós bucicamos. Né? Vós bucicais. É um cachorro com raiva, que precisava de vacina. Era eu aquele dia. Eu cheguei aqui embucicado. Diz: pastor, sou eu que o senhor. Diz: cala a boca, eu não quero mais ouvir o senhor. O senhor não tem um sonho bom comigo, é só terrível. O senhor só me vê destruído, morrendo, apanhando, acabou. Eu não quero mais ouvir o senhor. O senhor é maldito, sua palavra é maldita. Eu disse: mas hoje o sonho era bom. Ô, diga então, conta logo que eu preciso ouvir um sonho bom. Deixa eu te dar uma palavra. Nem toda vez que você sonha com o pastor tem a ver com ele. Às vezes ele é só uma figura de autoridade representando uma nação. Às vezes é só uma figura de autoridade representando alguém dentro da sua casa. Vamos sonhar menos. Vamos entender o que Deus disse. Porque se o que você está sonhando não está de acordo com o que Deus está fazendo,
Espera aí, segura, não é para agora. Deus falou para Daniel e disse: sela o livro, não fala agora, não é para você pregar aqui, e não é para você pregar isso agora. O próprio Jesus, em Mateus 24:15, disse: ó, Daniel falou dos meus dias. Agora vocês querem entender o que vai acontecer? Agora voltem lá e leiam Daniel. Às vezes Deus fala coisa para você que não é para falar, é para ficar quieto, é para interceder, é porque a gente não sabe ficar quieto. O problema aqui é para quem eu estou dando os meus ouvidos, para a falsa mídia. Para mim, o falso profeta hoje, que profetiza segundo o seu coração, é a mídia, irmão, que trabalha com índices. Eu trabalho com as escrituras. E se você estudar avivamento, você vai ver que todas as vezes que um avivamento surgiu numa nação, os índices não eram favoráveis. A calamidade estava instalada, o caos estava instalado. Os índices nunca serão favoráveis. Pessoas que não entendem, elas estão sempre pulando de um lugar para o outro. Jesus disse: veio João Batista que não comia e não bebia, vocês dizem que ele tem demônios. Agora vem o Filho do Homem que come e bebe, e vocês também dizem que ele tem demônios. Que vocês escolhem? A religião não tem definições escatológicas. A religião não tem definições proféticas. A religião não tem definições teológicas. Pode ser alguma coisa, pode ser. Nós precisamos parar para ouvir o que Deus quer nesses dias, irmãos, por favor. E se a gente não para, Deus para a gente. Deus já me parou. Deus já me parou em 2006, eu tive que fazer uma cirurgia, fiquei 40 dias, usei bolsa de colostomia por 5 meses, fiquei 2 meses em casa, deitado numa cama, com a bolsa de colostomia, fiz aquela cirurgia que Tancredo Neves fez e morreu, aquela que Fidel Castro fez, aquela que o nosso presidente Jair Bolsonaro fez, é doença de presidente. Só dá em presidente. Doença chique. E eu era o pregador do milagre. Nós já vimos nesse púlpito aqui meninas levantar de cadeiras de roda. Eu botei uma menina aqui em 2003. Ela ia morrer atrofiada. Ela pegou uma doença que foi atrofiando, ia matar ela. Peguei o vidro do óleo, despejei nela, ela saiu andando. Na outra semana ela voltou andando sem a cadeira. Hoje ela é casada, tem filhos. Nós vimos milagres sobrenaturais acontecerem aqui. O SAMU já parou aqui, a polícia já trouxe gente aqui para a gente orar. E agora eu estou num quarto com uma bolsa de cocô pendurada na minha barriga. E Deus dizendo: se você não para, eu paro você. Eu não estou mais afim de carregar cocô do lado de fora não, filho. Por isso eu resolvi dizer: Deus, obrigado. O Senhor está fazendo a coisa certa. O Senhor é bom, eu sou mau. Então deixa Deus trabalhar. Para tudo, vai ouvir. Para de criar ideia. Vai ouvir a Deus se essa ideia mesmo está de acordo com as escrituras para a profecia desses dias. Jesus disse: vocês olham para o tempo e sabem que falta 4 meses para a ceifa, pois eu vos digo. Ele estava dizendo o seguinte: para de se movimentar por outros sinais agora. Quando eu estou presente, o sinal sou eu. O sinal sou eu agora. O problema aqui de Jeremias é que, para quem nós estamos dando os nossos ouvidos? Porque a Bíblia diz: esses profetas, eles falam segundo a visão dos seus próprios corações. Eu já recebi profecias aqui, irmãos, de gente que disse: Deus vai matar a sua esposa, mas fica tranquilo, Deus vai te dar uma nova esposa. Eu digo: você? Eu digo: o sangue de Jesus tem poder. Nós somos alvo, irmãos. Para todo mundo.
Vamos parar, vamos cuidar da nossa vida. Vamos entrar para dentro de casa, vamos cavar um poço. E vamos esperar a água sair. Talvez a gente nem precise cavar o poço, é só desentulhar os poços que os nossos pais cavaram. Fazer o que Isaac fez em Gerar. Quem sabe a gente só tem que desentulhar aquilo que já foi cavado. Quem sabe a água já está aqui. Mas a gente está tão distraído, com tantos afazeres, com tantos entretenimentos, que a gente ainda não parou. A água está aqui, de repente é só tirar o entulho. Deus não tem uma visão nova para o Brasil. A visão para o Brasil é a mesma que foi para Jerusalém, que foi para a Síria, que foi para a Babilônia, que foi para Faraó, que foi para toda a terra. É arrependei-vos. É a mesma visão para todos. Não mudou, não mudou, não terá outra. A palavra ainda é a mesma: arrependimento genuíno, confissão de pecado. Aqui no meu avô a gente tem um ditado que a gente diz assim, ó: confessa, conversa, conserta, consola. O propósito: não dá para consolar o que não foi consertado, não dá para consertar o que não foi confessado. Confessa, conversa, conserta, consola. Pegou? Eu vou repetir: confessa, conversa, conserta, consola. E aí, irmão, não tem para ninguém. Só pecados confessados são perdoados. E nós precisamos. Mas eu já confessei. Os da sua casa também? Os da sua família também? Os da sua cidade também? Porque Gideão, se você quiser derrubar os altares lá de fora, primeiro Deus disse: pega esse boi e vai derrubar os altares da casa de teu pai. Primeiro derruba os altares de dentro de casa, para depois derrubar os de fora. Quem sabe Deus não te levou para casa para consertar os altares de casa primeiro, para depois você ter legalidade para derrubar os altares lá fora? Quem sabe Deus não está dizendo para você: fique em casa um pouco. Quem sabe você não consegue dar uma coisa porque você não recebeu ela. Como é que você vai dar carinho se você não ganhou? Como é que você vai ser pai se você não teve? Como é que você vai se relacionar se você não teve relacionamento, você cresceu sozinho, tendo que dar jeito em tudo? E Deus está dizendo: para. Eu sei, Moisés, você foi criado por 3 mulheres. Sobe aqui, eu vou te ensinar. Sobe aqui, Moisés. Deus está te chamando hoje, cara. Está te chamando hoje pastora, pastor, apóstolo, bispo, profeta, mestre, evangelista. Deus está dizendo: para tudo. Quem sabe você não precisa ser discipulado pelo meu coração primeiro. Homens de Deus não são só bons de Bíblia, eles são bons de coração. Eu não me impressiono com homens bons de Bíblia. Ele não diz: filho meu, me dá a tua Bíblia. Ele diz: filho meu, me dá o teu coração. Filho meu, me dá o teu coração. Homens de Deus são bons de coração. Esse é o clamor do coração de Deus. Se você ler, eu não vou ler de novo, mas se você ler Jeremias 23, do 18 a 32, você vai ver o clamor do coração de Deus. Ele está dizendo: por que você não anda no meu conselho? Sobe e fica quieto. Você está profetizando coisa que eu não disse. Você está vendo coisa que eu não falei. Você está construindo obra inútil. Obra inútil. Obra inútil. Você está construindo um Babel. Você quer tocar o céu a partir da terra. Você não toca o céu a partir da terra. Por isso o Espírito Santo teve que vir para entrar em você, para te ensinar a orar como convém. Porque nem orar você sabe. Você não sabe nem pedir como convém. Mas o Espírito intercede conosco com gemidos inexprimíveis.
porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede por nós. Você quer tocar Deus a partir da terra? Vamos construir uma torre, vamos chegar no coração de Deus, vamos chegar no céu, todo mundo junto. A obra é linda, a ideia é fantástica, mas não funciona. Não funciona. O final disso é confusão. O final disso é confuso. Por isso que muitas obras terminam pela metade. Elas ficam na beira do caminho, porque Deus está dizendo: você não está entendendo. Quando Jacó viu a escada, a Bíblia diz que havia anjos que desciam e subiam. Ninguém subirá sem de lá ter descido primeiro, irmão. Ninguém subirá sem primeiro dos céus ter descido. Você quer subir, então você tem que aprender a viver com Ele aqui. Deixar que Ele dirija você aqui. Homens de Deus não são só bons de Bíblia, eles são bons de coração. E quando são criticados, eles não ligam o modo defesa. Não. Eles continuam ouvindo a Deus e não a sua autodefesa. Amém? Deus está derrubando tudo aqui essa manhã. Em nome de Jesus. A glória de Deus é a nossa prioridade. A partir da glória, então virá a instrução. A glória de Deus, ela sempre vem antes da instrução. Por isso a instrução não vem se não tiver um ambiente de intimidade. Tudo que é gerado num ambiente de intimidade. Os filhos nascem num ambiente de intimidade. Com Deus é a mesma coisa. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Senhor que está em secreto vai colocar vida dentro de você. Você que é casado sabe disso. Um casal que está em intimidade, quando está na sua relação de intimidade, não tem muita conversa, irmão. Tem toque, tem carícia, tem expressões, tem prazer. É o que Deus está querendo com a gente. E a gente está sempre com mais um projeto. A gente vai para a presença de Deus com o esboço na mão. A gente quer que Deus unja a palavra que a gente tem para pregar. Você que é casado, quando você vai para a intimidade com a sua esposa, você leva a Bíblia e diz: a paz do Senhor, minha irmã, nesta noite Deus vai te dar vitória. É isso que você fala? Porque isso é religião. Mas é exatamente assim que nós estamos fazendo com Deus. Nós estamos abrindo o esboço e dizendo: a paz do Senhor, Deus, estou aqui nesta noite para a tua glória e tal. Irmão, veja bem, eu oro assim, eu estou imitando eu, tá? Porque eu oro assim. Mas tem hora que Deus está dizendo: cala a boca, fica quieto, só tira a roupa. Fica quieto, só tira a roupa. Porque eu quero ver como você está. Eu quero que você veja como você está. Quer saber? Você não consegue se ver sem ver Ele primeiro. Por isso que Isaías, quando viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim. Por isso que sem intimidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você não consegue se ver sem você ver Ele primeiro. Por isso que quando João viu Ele na cruz, João disse: uau, que amor é esse?
É assim mesmo que Deus quer que você fique. Quieto. Só tira a roupa. Deixa eu ver quem você é. Ou melhor, eu já sei, eu quero que você veja. Meça as suas motivações diante de mim. Eu só posso usar você para santificar o povo se você primeiro tirar a roupa para mim. Uau! Meu Deus, que horas é isso? Ainda dá tempo. Abra Êxodo 19 comigo. A glória é a nossa prioridade. A partir da glória, então, vem a instrução. Êxodo 19, quando Deus desce, chama Moisés, o versículo 4 diz assim: viste o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia, e como vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal, nação santa. Se estas palavras falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés e chamou os anciões dos povos e lhe expôs todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu em uma só voz: tudo que o Senhor falou nós faremos. Mas Deus não mandou fazer nada, Deus mandou ouvir. Deus disse: se vocês ouvirem a minha voz, e eles estão dizendo, tudo que o Senhor mandou fazer, a gente vai fazer. Deus não mandou fazer, Deus mandou ficar quieto, ouvir. E relatou Moisés o Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também sempre creiam em ti. Então Moisés anunciou as palavras ao seu povo, a palavra do seu povo ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, lavem as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo no monte Sinai. Marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, e nem toqueis no seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente está morto. Certamente será apedrejado ou flechado, nenhuma mão tocará nele. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou. Aqui. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. Olha que coisa linda. Então disse ao povo: estáis pronto para o terceiro dia? Não vos chegueis à mulher. Não vos cheguei à mulher? Isso é santificação? Entenda isso. Deus queria manifestar a sua glória, mas quando o povo recusou a sua glória, Deus teve que dar a lei. A ideia original não era Moisés descer com as tábuas, era Deus falar no coração de cada um: vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus, se ouvires a minha voz e guardares a minha aliança. Por que teve que vir um mandamento? Porque a aliança foi quebrada. Toda vez que você quebra a aliança, Deus tem que te dar um mandamento. Por isso que muita gente vive de regra e não de intimidade. Quem vive de regra não entende quem vive de intimidade. Porque quem vive de regra não entendeu a aliança. Você está me entendendo? Deus disse: eu vou descer e vou falar com vocês. Se vocês ouvirem a minha voz e guardarem diligentemente a minha aliança, eu serei o vosso Deus. Vocês serão a minha propriedade particular. Toda a terra é minha, mas vocês serão diferentes. Se vocês guardarem a minha aliança. O povo não guardou a aliança, Deus teve que dar o mandamento. A ideia de Deus nunca era eles lerem as tábuas, era eles. Por isso que ele diz em Jeremias capítulo 31 em diante, ele diz: nos últimos dias eu escreverei nos vossos corações a minha lei, e ninguém mais ensinará ao seu próximo, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Por isso que Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus estava dizendo o seguinte: quando meu pai escreveu nas tábuas, ele estava tentando dizer isso para vocês. Você já viu quando você escreve uma coisa no WhatsApp e a pessoa do outro lado entende diferente? Por quê?
Aí você tem que mandar um áudio. Não, querido, não é isso, você entendeu errado. Eu estou tentando dizer isso para você. Por isso que a palavra escrita, sem a palavra ouvida, ela vira regra na mão de quem não tem intimidade. Por isso que Jesus é o verbo vivo. É a própria palavra de Deus vivendo em nosso meio. Emanuel, é Deus convosco. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Pegou isso? Quando você entende isso, acabou. Toda vez que você lê a Bíblia, aquilo salta dentro de você. Porque o Emanuel, o Deus comigo, o Espírito da verdade que habita no homem, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, habita em você. Então veja bem, Êxodo 19:10, Deus manda Moisés santificar o povo. Mas como santificar o povo, se eles ainda não tinham recebido os 10 mandamentos como balizadores de santidade? Como? Como Moisés poderia santificar o povo, se eles ainda não tinham recebido os 10 mandamentos? Deus mandou o quê? Lava as roupas e não se acheguem às mulheres. Espere um pouquinho, pastor. Deus está dizendo que quando eu orar eu não devo ter relações sexuais com a minha esposa ou com o meu marido? Não, não é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: eu quero ver qual é a exclusividade do seu coração. Porque eu vou descer para dar instrução para você. E custa você passar um dia ou 2 comigo? Eu quero saber qual a sua exclusividade. Quando Deus diz assim, não se achegueis à mulher, Ele não está dizendo, Ele não está tentando impedir o coito, não está tentando impedir a relação. Ele está dizendo o seguinte: eu quero ver o que é exclusividade no seu coração. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu não quero que você tenha outro prazer nesse dia, enquanto você não tiver o seu prazer comigo. Eu quero ser o seu único prazer agora. Ele não está dizendo que você não tem que ter relações com o seu cônjuge. Não está dizendo que você tem que dizer para sua esposa, ó, fica aí. Não, porque até para orar, até para fazer isso, você precisa do consentimento mútuo. Os dois precisam conversar. Amor, vou me separar uns dias em oração. Ok. Isso precisa da comunhão dos dois. O que Deus estava dizendo é o seguinte: em que seu coração pensa primeiro? Tem coisa melhor do que ter prazer com o seu cônjuge? Deus estava dizendo o seguinte: no que seu coração pensa primeiro? Ou seja, eu não quero que vocês tenham outro prazer nesses 3 dias. Eu quero que vocês criem expectativa em me esperar. Eu quero que vocês não toquem outra coisa nesses dias. Você está me entendendo a profundidade disso, gente? Alguém está entendendo isso? Deus está dizendo, esses 3 dias, eu quero que você não toque ninguém, tire a roupa. O lavar as roupas está dizendo o seguinte: eles tinham que se despir para lavar as roupas. Lave as vossas vestes, ou seja, você não vai ter outro prazer nesses dias. Por que Deus não quer que eu tenha outro prazer? Porque Ele quer que eu tenha expectativa na sua chegada. Moisés, Ele levou Moisés, ficou 6 dias lá. Josué mais para baixo, e ele sozinho lá. Deus estava dizendo o seguinte: quando não tinha mais expectativa nenhuma no coração de Moisés, só a chegada de Deus. Ele vai vir, igreja. Quando a gente não se distrair mais com as informações de fora, quando a gente não tiver outra expectativa, amém? Amém? Eu estou orando por uma vacina. Eu estou orando para que esse caos econômico se afaste da nossa nação. Eu estou orando pelo presidente. Eu estou orando por todo mundo. Eu estou orando para que o emprego volte. Eu estou orando para que a cidade continue crescendo. Mas a minha expectativa, a nossa expectativa, Deus está tirando todos os prazeres do nosso caminho para dizer o seguinte:
Fica esses 3 dias, eu quero exclusividade, em que seu coração pensa primeiro. Eu quero exclusividade agora nesse momento. Eu quero vocês vazios de qualquer satisfação humana ou prazer humano. Eu quero satisfazê-los nesses dias com a minha presença. Então vocês entenderão. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Um chamado ao conselho de Deus. Uma fome pelo conselho de Deus. Amém? Se precisar se afastar do cônjuge, só um dia, 2, pede licença, conversa. Se precisar parar alguma coisa na sua vida que você gosta muito, pare. Ele quer exclusividade nesses dias. A instrução não virá sem vir primeiro a glória. E a glória não virá se você não parar tudo aqui embaixo e não subir. Está me entendendo? Vamos orar mais? Vamos buscar mais a Deus? Vamos soltar todas as nossas expectativas humanas? Vamos? Quem sabe não é isso que Deus quer da gente? Quem sabe não é isso? Tinha um homem nos Estados Unidos, me fugiu o nome dele agora. Ele fazia parte do ministério de louvor de uma igreja. Um dia Deus chamou ele e disse assim: você não canta para mim, você canta para as pessoas. Faz anos que você não ministra mais no meu coração. Você só ministra para o coração das pessoas. Esse homem chorou, procurou o seu pastor e disse: pastor, eu quero sair do louvor. Por quê? Porque eu não estou mais cantando para Deus. Eu estou cantando para mim. Estou cantando para vender CD. Eu estou cantando para mim aparecer. Eu não estou cantando mais para ninguém. E por 7 anos, olha até, ele não subiu num altar para ministrar. E nesses 7 anos, Deus deu uma canção para ele. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor. Aleluia. A essência és tu, Jesus. Queridos, um doente, ele precisa de um médico, não de alguém que fala de doença. Amém? Um carro quebrado, ele precisa de um mecânico, não de alguém que lê revistas sobre carros. Amém? E quando você procura um mecânico, é bom você achar aqueles que têm graxa na unha. Amém? Uma mulher em trabalho de parto, ela precisa de uma parteira, não de uma top model. Então aprenda a procurar no lugar certo o que nós precisamos para esses dias. Uma igreja frágil, ela precisa de um apóstolo, de alguém que traga fundamentos, não de alguém que lê manual do ministro. Por favor, não de alguém que leu alguns manuais e ministrou alguns cursos. Precisa de alguém de fundamento, alguém que traga fundamento para a cidade, fundamento para a igreja, fundamento para a nação. Amém? Não é alguém que tem uma igreja bonita, bem sucedida, porque eu posso sim ter uma igreja bonita e bem sucedida e não ser fundamento para a minha cidade, e não ser fundamento para a minha geração, e não ser fundamento. Por isso não se impressione. Deus está nos esvaziando de tudo e de todos. Estamos aprendendo a não depender de ofertas, a não depender do dízimo, a não depender da oferta, a não depender de nada.
a depender de Deus. Estamos aprendendo a depender do Senhor. Amém? Deus precisa nesses dias de pessoas experientes na construção, que saibam lidar, que saibam respeitar uma construção, o pedreiro, o carpinteiro, o pintor, o encanador e o eletricista, todos eles trabalhando na mesma obra. E o construtor está ali, permitindo que cada um funcione no seu chamado. Então, como ministro da casa do Senhor, quero deixar essa palavra ao seu coração: fome pelo conselho de Deus, para tudo que não está edificando, para tudo que não está trazendo fundamentos, para tudo. Quem sabe a gente precisa orar um pouco mais, cavar um pouco mais, e eu tenho certeza que nós vamos alcançar esse lugar. O Brasil está às portas de um avivamento. Sempre no meio do caos ele nasce, sempre com poucas pessoas, sempre com alguns irmãos crentes, que amam a Deus acima de tudo, acima dos prazeres, que querem mais a Deus do que qualquer outra coisa. Amém, queridos? Não dá para abraçar, não dá para pegar na mão, mas dá para orar. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Você que está em casa, obrigado pela sua oferta, obrigado por estar conosco aí. Os milhares de pessoas estão conosco na internet. Obrigado você que pegou seu carro, deixou sua cidade e veio aqui. Obrigado você que se submeteu a estar aqui de máscara, coberto de álcool. Obrigado você que se submeteu, gastou dinheiro do bolso, pegou um avião, pegou um ônibus, pegou um carro e veio aqui. Que o Senhor o leve em paz e construa em você um lugar que Ele gosta de estar. Que Deus construa em você um lugar poderoso, cheio de vida. Amém? Que Deus construa em você um lugar de conselho. E quando eu e você aprendermos a ouvir o conselho de Deus, muitas pessoas vão começar a bater nas nossas portas para buscar os nossos conselhos. Certamente você vai vivenciar isso na sua cidade, na sua igreja. Quando você para ouvir a Deus, certamente pessoas vão parar para ouvir você. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tão poderoso tempo. Obrigado pela tua glória, pelo teu favor, pela tua unção. Obrigado por estar conosco aqui, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por tudo que aconteceu aqui hoje. Que essa palavra entre em nossos corações, Senhor. Nós precisamos de homens e mulheres nesses dias que tenham coragem de mostrar a sua humanidade. Porque quando nós mostramos a nossa humanidade, ela nos encoraja e nos desmistifica para a glória de Jesus. Nós precisamos, Senhor, nesses dias de uma radical decisão de amar, de uma radical decisão de sempre examinar as Escrituras. Jesus não quebrou nenhum princípio para amar, Senhor, e também não deixou de amar por causa de nenhum princípio. Nos ensina esse equilíbrio, nos ensina esse lugar de ser assertivo, não agressivo e não passivo, mas assertivo, Deus, de tomar as decisões equilibradas e corretas diante da tua glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero pedir para vocês, cuidado só com os aglomeros, amém, irmãos? Amém? A gente está debaixo de ordem aqui, a nossa cidade está sendo bem perseguida, assim, por esse vírus, bem perseguida. Estamos orando e nós estamos de acordo com as leis da cidade aqui para manter a ordem, amém? E manter as pessoas saudáveis.